Olá, meninos! Tudo bem com vocês? Você já comprou um molde de corpo humanizado e teve problemas com tamanho, com peça desmoronando, com rebarbas? Sei que já! Então fica aqui com a gente que hoje eu vou te mostrar 5 segredos para dar certo de primeira. E se você gosta desse assunto, deixa seu like aqui pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, assim você não perde nenhuma novidade. E bora transformar erro em técnica. Muito artesão assusta quando compra um molde de corpo humanizado, como esse aqui, ó, que tá na minha mão, que você encontra lá no nosso site www.irmansbeu.com.br. Vai lá, confere os moldes que nós temos para vocês. Mas voltando, muito artesão assusta quando compra um molde pelo tamanho e depois que faz a peça está menor do que o prometido. Então vamos lá. Você vendeu para o cliente uma peça de 20 centímetros. Aí você corre lá no nosso site e compra um molde para corpo de 20 centímetros. A peça vai sair com 20 centímetros? Depende. Se você comprou um molde para 20 centímetros e fez a tiragem desse molde em biscuit, você tem que levar em consideração que o biscuit encolhe. Ele vai perder a água da massa e, consequentemente, vai perder volume. Ele vai encolher um pouco. Então, você, num molde de 20 centímetros, usando o biscuit, você vai acabar aí, dependendo da marca da massa, tendo um corpo de 18,5, 19 centímetros de altura. E como que eu resolvo isso? Ou você já pensa nisso e compra um molde maior. Então, para peças de 20 centímetros, você compra um molde para 25, ou você compensa esse tamanho com a base. Normalmente, as bases têm uma altura de 2 centímetros, 1,5, 2 centímetros, justamente para compensar a perda de volume do biscuit, deixando a sua escultura um pouco menor do que o prometido no molde. Porque, na verdade, o molde não é só para biscuit. Então, o material que você usa no molde vai estar diretamente relacionado com o resultado final. Se ele vai ficar menor, se não vai. Por exemplo, um molde de 20 centímetros, se você usar Massepox, sabe o Durepox que a gente conhece? A Massepox não encolhe. Então, se você usar um molde de 20 centímetros com Massepox, você vai ter uma escultura de 20 centímetros. E aí, o que você colocar de base é um tamanho extra para o cliente. Se você também usar resina no molde, alguns moldes são próprios para resina e biscuit, tá? Tomem cuidado com isso. Muitos moldes são só para biscuit e outros para resina e biscuit. O molde que é feito só para massa não dá para ser usado líquido, como a resina. Mas normalmente os moldes para líquido, como resina, podem ser usado massa também, tá bom? Então, se você comprou um molde para 20 centímetros e usou resina nele, a resina também não encolhe. Na verdade, a retração dela é muito pequena, são milímetros. Então, você vai ter um corpo de 20 centímetros. Então, toma cuidado com essa dica, tá? Na hora de comprar o seu molde, você vai usar só biscuit? Então, comprou um molde de 25 centímetros, ou venda peças de 20 centímetros para o cliente, ou pense já numa base para compensar essa retração. Se não, se for usar massa epox ou usar resina, tá tudo certo. O molde que você comprar será do tamanho da escultura final. Um segundo ponto são as esculturas que desmoronam. Você vai lá, tira a peça do molde, e aí quando você olha, né, põe palito nos pezinhos, põe ela para secar em pezinha, e aí ela vai caindo, 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 caindo. Quando você vê, a peça tá lá no chão. Aí a escultura é de uma mulher desmaiada, tá?
Isso acontece por falta de estrutura na sua peça. Para que isso não aconteça, use nas suas peças uma estrutura de arame. Use também papel alumínio para preencher. O papel alumínio, além de ajudar na estrutura, ajuda com o excesso de massa. Quanto mais biscuit você coloca dentro de um molde, mais difícil vai ser a peça de secar, mais retração ela vai ter. Quanto mais retração ela tiver, mais pequenos detalhes desse molde você vai perder, porque ela vai começar a retrair, ela incha algumas partes e aí você vai perdendo detalhes que você tem nesse molde. Então o papel alumínio ajuda não só na estruturação, como ajuda também na quantidade de massa para diminuir essa retração e diminuir a perda de detalhes. Claro que a gente sempre vai dar a nossa ajudinha. Com uma esteca fininha, sempre vamos reforçar os detalhes da peça, porque só o molde não vai te dar o produto final. Então você, com uma pequena esteca aí, dá uma reforçada nos detalhes para que quando o biscuit retrair, você não perca tanto assim. O maior desespero dos nossos clientes e alunos que ligam sempre para mim é: eu preciso fazer um corpo no mesmo dia. O que eu faço? Quando você usa biscuit num molde de corpo, você tem aí um tempo de secagem grande, o biscuit demora para secar. Então você monta o corpo no molde
e espera, espera, espera para secar. E aí só depois você consegue finalizar a sua escultura. Colocar roupas, cabelos, acessórios, porque você precisa do corpo estruturado, você precisa do corpo seco, durinho, para poder trabalhar. Solução para isso? Vamos aprender a usar resina. Quando você trabalha com resina nos moldes, lembrando que existem moldes próprios para resina, tá? Nem todo molde que aceita a massa aceita a resina também. Por quê? Porque a resina é líquida. Então ela precisa, ó, aqui eu tenho um molde fechadinho, mas ele tem um buraco para que eu possa despejar líquido. Esse é um molde próprio para resina. Vai me dar aqui, ó, um corpo de ponta cabeça. Vai me dar um corpo de 30 centímetros, de uma peça de 30 centímetros. Aqui, ó, eu tenho um molde só para biscuit. Ele não tem cavidade para entrar massa. A cavidade que ele tem é para colocar palito. Por ter essa cavidade, daria para encher de resina? Até dá, mas ele não é próprio para resina porque a posição dele, ó, não permite mudar a posição de braços e tudo mais. Então, na hora que você enchesse esse molde, você ia ter lá uma pessoa estatelada assim, sem poder mexer na posição dela, tá? Por isso ele não é próprio para resina, mesmo ele tendo as cavidades, tá? Mas normalmente os moldes só para biscuit são todos, todinho fechadinho, não tem a cavidade para entrar líquido. Mas com o uso da resina, ela catalisa muito rápido, ela endurece muito rápido. E aí você tem aí um corpo, em menos de 2 horas você tem um corpo pronto, tá? Normalmente os moldes para resina, por conta de não poder modificar a posição, você tem corpo separado da cabeça, separado dos braços, para que você possa montar a peça na posição que você deseja. E aí, para montar essa peça usando resina, eu uso o Durepox, né? A massa epóxi, para fazer essa montagem aí na posição que a gente quer. Aqui no ateliê, a gente usa uma misturinha de resina epóxi com massa plástica. É isso mesmo, massa plástica. Aquela massa de colar pia, sabe, que você acha em casa de material de construção? Ou aquela massa de reforma de carros, né, carros batidos. Então, onde eu encontro essa massa e essa resina? Eu encontro ou em casas de material de construção ou em casa de tintas automotivas, de materiais automotivos para quem reforma, né, para quem reforma carros. Então, normalmente em casas de tintas automotivas você acha tanto a resina poliéster quanto a massa plástica que eu estou mostrando para vocês. E aí usamos uma proporção de 1 para 1, metade de resina, metade de massa plástica, e a cada 100 gramas dessa misturinha que nós formamos, você vai usar de 15 a 20 gotinhas de catalisador, tá? Cuidado com o catalisador. Catalisador demais ferve a peça e estraga o seu molde. Então você só vai usar 20 gotinhas mesmo em dias muito frios, para que essa resina não ferva dentro do seu molde, tá? O ideal é usar 15 gotinhas aí, em lugares mais quentes dá para usar até um pouquinho menos. E muito bem, eu usei resina no meu molde e criei um corpo que secou super rápido. Mas quando eu tirei o corpo deste molde, tcharam!
quando eu tirei um corpo, ai que maravilha que resina, gente, ó, durinho, em pouquíssimo tempo. Mas quando eu tirei esse corpo, eu tenho rebarbas. Olha só, eu tenho rebarbas. Essas pequenas rebarbas são normais, tá certo? Por quê? Eu tenho que abrir esse molde. Então, esse molde tem uma junção. E por mais apertadinho que fique, sempre um pouquinho de resina escapa nessa junção e você tem aí as rebarbas da peça. Como que eu soluciono isso? Muito fácil. Eu posso usar uma lixa, essas lixas de parede mesmo, ou lixa de ferro, né? Aquela lixa d'água, é muito legal, porque ela é bem resistente, porque normalmente a lixa de parede, ela é um papel. Já a lixa para ferro, ela é um tecido, ela é grudada no tecido, então ela é muito mais resistente para a gente aqui que trabalha com artesanato. Então, uma lixinha de mão, sem problemas, só lixar, lixar, lixar. Ou se você tiver uma micro retífica, ajuda muito o nosso trabalho, né? Na verdade, ajuda bastante aqui o nosso braço que fica ali cansado, lixando, lixando, lixando. Então, uma micro retífica vai ajudar bastante. E por último, e não menos importante, eu posso usar gesso nos moldes? Depende. Depende muito. Nos nossos moldes para corpo, não é possível usar gesso, tá? Por quê? Porque os moldes que aceitam líquido, né, que são os moldes próprios para resina, eles são separados, braços, cabeça, são separadas do corpo. E aí você não consegue fazer a junção dessas partes com o gesso. Você não consegue fazer a junção com massa epóxi, porque o gesso é muito poroso, tá? Então você até tiraria um corpo como esse em gesso do molde, sem problema nenhum. Mas com ele você já não consegue fazer mais nada. Então a gente aconselha a usar resina. E como é que eu posso fazer umas peças em gesso? Como eu posso ter peças em gesso como essas que a gente compra? Aí é um outro processo. Para você ter a sua peça pronta em gesso, primeiro você vai comprar um molde de corpo, como esses aqui que eu estou mostrando para vocês. Nós temos vários tamanhos, vários modelos no nosso site. Você vai comprar um molde desse, vai fazer a tiragem do seu corpo, ou né, várias tiragens desse corpo, seja em biscuit, seja em resina, seja em massa epóxi. Vai terminar a sua peça com uma massa maleável, então tem que ser com massa de biscuit ou até mesmo a massa epóxi. Vai terminar essa peça, né? Vai modelar lá os vestidos, os cabelos, penteados, acessórios e afins. E depois dessa peça muito seca, você vai tirar outro molde da sua peça pronta. Então você comprou o nosso molde para te auxiliar na modelagem. Você comprou um molde de corpo para te auxiliar a modelar uma peça. Depois dela pronta, você vai tirar um novo molde da sua peça pronta e aí sim você pode encher de gesso. Por quê? Porque a peça está pronta, não tem nada a ser colado nela, tá? Então é só encher ali de gesso e você tem uma peça prontinha para reproduzir várias iguais da peça original que você criou. Tem alguns segredinhos para você criar uma peça própria para tirar molde, mas aí eu vou deixar para vocês o link aqui embaixo desse vídeo do nosso curso Terrivelmente Fofos da Modelagem ao Molde, onde a gente te ensina não só a modelar uma peça, como tirar molde dela para reproduzir em escala, reproduzir em gesso, reproduzir em resina e ter aí várias peças iguais a que você criou, tá? Porque criar do zero
uma por uma, cada vez que você vende aquela peça linda que você postou no Instagram, ninguém merece, né? Gostou dessas dicas? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. E quer conhecer mais os nossos moldes? Vou deixar na descrição do vídeo o nosso site www.irmansbel.com.br. Lá você tem muitos modelos, muitos tamanhos e seguindo essas dicas não tem como errar. Beijoca para todos e até a próxima!